Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos aqui na Band, os donos da bola no ar até as 2 da tarde, você sintoniza, aliás, acompanha, segue pelo Twitter e também interage conosco aqui no @ os donos da bola MG, facebook.com/, os donos da bola MG. No início do programa, só mandar aqui vibrações positivas ao nosso grande Ivan Drummond e a toda a família, se encontra internado. E a gente aqui, claro, com vibrações positivas, vai sair dessa. Grande Ivan Drummond, que esteve conosco aqui na semana passada, está internado. A família aí, vibrações positivas, hein? Tomara que ele saia dessa e saia rápido. Aliás, a gente, daqui a pouco, a gente pode até falar sobre a necessidade, né, de sangue lá no... Passar aqui o endereço para você que pode doar sangue aí para o grande Ivan Drummond. Daqui a pouco a gente passa direitinho o endereço e tal, para que você faça também a doação de sangue, ok? A semana passada foi cansativa. Aliás, deixa eu só falar quem está conosco aqui, né? Dilmar Oliveira, Cadu Doné e o grande Tony Canaan, que venceu as 500 milhas de Indianápolis, é nosso convidado especial. Ele que responde também pelo acordo de Felipe Junqueira. Me dá uma moral pros amigos, né? Depois da grande vitória. O cara que acordou na segunda-feira com 4,5 milhões a mais na conta, hein? Meu Deus! A semana passada foi cansativa para o Atlético, né? Domingo com a final do Mineiro, aí viagem longa para o México, jogo contra o Tijuana, viagem para Curitiba, estreia no Campeonato Brasileiro. Será que tudo isso anda prejudicando o futebol do Atlético? Vamos ver com a reportagem de Luciano Dias. Acompanhe. Uma maratona de jogos, de viagens, de decisões. Não tem como negar, a temporada do Atlético tem sido desgastante. E na derrota para o Coritiba, o cansaço pesou, mesmo com alguns jogadores sendo poupados. A gente tem que ter equilíbrio, saber que esse time jogou quinta-feira até meia-noite, viajou 20 e tantas horas, desgastado, cansado, correu igual ao adversário e mesmo com 5 jogadores diferenciados, falta um pouco de conjunto, jogamos no mínimo igual ao Curitiba. O desgaste é tão grande que Cuca deu folga aos jogadores que atuaram contra o Coritiba. Não é para menos. O comandante quer todo mundo 100% na quinta-feira contra o Tijuana. Por isso, o Cuca poupou os jogadores como o jogo contra o Coxa. O atacante ganhou uma folguinha no fim de semana. E ele aproveitou, viu, com muito pagode na casa de Ronaldinho no Rio. De folga, né? Mas agora já a partir de hoje já começar a concentrar. Quinta-feira é um jogo muito importante, né? Um jogo que eu acho que todo atleticano, acho que a gente mesmo espera, né? Para poder dar um passo aí rumo ao nosso objetivo. E Charlisson também pode voltar ao time contra o Tijuana. Está 100%. Se recuperou da infecção na testa que o tirou das 2 últimas partidas. Graças a Deus, susto. Nossa, fiquei em casa triste, abatido, mas ao mesmo tempo torcendo e confiante que ia dar tudo certo. Graças a Deus passou, visualmente falando, no domingo estava muito feio, estava praticamente muito inchado, essas coisas. Agora esperar a oportunidade de o professor dar novamente a oportunidade de eu estar dentro de campo para novamente voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo, que é ajudar o Atlético em rumo aos nossos objetivos. É o Galo recuperando o fôlego e recuperando os contundidos para mais uma etapa da maratona. Vocês sentiram ali, né, a resposta do Jô, né? Tava de folga, mais ou menos assim, indiretamente. O problema é meu, a vida é minha, folga é minha, eu faço o que eu quiser, tô metendo gols, né, não tô devendo nada em campo, é mais ou menos isso. É isso, Dimala? Boa tarde. É isso. Boa tarde. Está jogando bem, né? Está na dele. E é aquilo que eu falei aqui ontem. A crítica, ela vem naturalmente se o jogador não estiver bem. No caso dele, está muito bem, o Atlético está muito bem, está tudo tranquilo, pelo menos nessa história. Essa questão de viajar, né? O desgaste e tal, isso acontece, e todo mundo sabia que ia acontecer. Então, no futebol, quando eles começam a reclamar assim, não tem tempo para treinar, tem jogo quarto, domingo, alguém tem situação diferente, a tabela já não previa. Então, é engraçado né? que quando não joga, aí o jogador fala assim, não, o jogador quer jogar todo jogo. Aí jogador, faz se puder, joga todo dia. Aí joga todo dia, o cara, não, tô cansado, não sei o quê. Ô, Cadu, o Atlético é lenda, é rótulo que colocaram no Atlético de que ele joga muito bem no Horto, mas fora nem tanto?
Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Joga melhor no Horto do que fora, o que é natural quando tem uma torcida muito forte e até é normal que o time tenha um desempenho superior em casa. Agora, eu não acho que jogue mal fora de seus domínios, não. E os resultados estão aí para comprovar. Não entendo muito essa lenda, não. Se falassem que joga melhor no Horto, tudo bem. Mas parar por aí, porque fora tem conseguido bons desempenhos. 2-2 com o Tijuana, venceu o São Paulo dentro do Morumbi. Arsenal, Arsenal, 5-2. Altitude, então não tem muito isso, não. Não, os últimos resultados não têm sido ruins, mas o futebol caiu. Pois é, mas... Se você olhar, Tijuana 2-2, resultado, ótimo resultado, pra jogar lá. Mas o futebol com o Atlético jogou 20 minutos aquele jogo. Depois tomou o segundo gol. Mas você não acha que é um excesso um excesso de quê, hein? De cobrança com o time? Porque querer que o time se apresente tão bem como se apresenta em casa fora também? Não, eu não acho que seria o ideal apresentar do mesmo jeito que apresenta em casa, mas dificilmente isso vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nos últimos jogos, no primeiro tempo contra o Cruzeiro, jogou muito mal. Os últimos 3 jogos, né? Contra o Cruzeiro, contra o Tijuana e contra o Curitiba. Curitiba jogou até mais ou menos, o time muito mudado, tá, muito mexido, tem até essa ponderação. Mas contra o Tijuana, no primeiro tempo ridículo, contra o Cruzeiro, no primeiro tempo ridículo. Não estamos nem questionando se estava julgando se o resultado é bom ou ruim. Foi campeão contra o Cruzeiro e foi 2-2 contra o Tijuana. O resultado foi ótimo, mas o futebol caiu muito. Mas aí, uma outra coisa. Será que foi porque era fora de casa ou pelo simples fato de ter jogado mal? Quem joga em casa também joga melhor, não é? Dá na mesma, não é? Naturalmente. Se o Atlético joga melhor na Independência, quem está recebendo o Atlético também joga melhor em casa. É normal. E outra coisa, no caso do Tijuana, eu acho que teve uma situação que foi fantástica para o Atlético em termos de futuro de temporada, que é o fato de ter mudado um resultado muito difícil no decorrer do jogo, né? Que mostrou um amadurecimento da equipe que a gente ainda não tinha visto, né? Jogando fora de casa. Então, acho que ali você teve um fator que foi preponderante. A própria entrada do Luan, o que o Luan fez, aquilo tudo ali também, ele dá um gás diferente para a equipe no decorrer. Eu bati um papo com o Cássio Arregui no clássico do Mineirão, que definiu o campeão mineiro, e o Cássio Arregui me disse uma coisa muito interessante. A gente até às vezes já pensou nisso, mas ele só confirmou. Ele falou, Everton, o Atlético é um time muito frio. Às vezes ele é tão frio que incomoda o torcedor, principalmente nos primeiros tempos, né, dos jogos. Ele entra e aí toca a bola, aí toma um golzinho, aí tem que correr atrás e tal. É uma frieza absurda. E ele realmente tem mostrado isso, né? Tem mostrado isso. E mostrou naquele jogo, mas eu concordo, sabe? Aquele jogo... O Atlético, às vezes, o jogo tá pegando fogo, o Atlético tá tocando bola. Você fala que aqueles 2 gols que o Cruzeiro fez no Clássico foi frieza do Atlético? Não. É outra coisa. Isso é outra coisa. Eu até direciono isso que você tá dizendo aí para um entusiasmo maior do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou... Poxa, cara, os caras vão buscar os jogadores lá na toca. Levam até o Mineiro. Não, tudo bem, mas o clima que foi criado fez o Cruzeiro entrar mais pilhado. Mas que o Atlético, no primeiro tempo do jogo, normalmente, ele é um time mais frio, E tem aquele jogo... No fora. Na verdade, a gente tem que separar as coisas aí, porque o que o Cássio disse, provavelmente, não estava acompanhando a conversa, é que o time tem a virtude de, psicologicamente, ser frio, de calculista, de não tremer, por exemplo, de não ser muito precipitado, de exagerar. Isso é uma virtude. Agora, o que o Felipe está falando, e ele também tem razão, é que nos últimos jogos tem sido frequente que o Galo jogue mal no primeiro tempo. Aí é um outro tipo de frieza, talvez. Aí a gente tem que separar as coisas. Eu acho que é perigoso o Atlético ficar... Porque uma hora ele não vai conseguir virar. Uma hora ele não vai conseguir empatar. Então ele tem agora... Ele tem aí... Vamos supor que ele passe do Tijuana, ele vai ter uma semifinal e se chegar uma final. Se ele pega um Boca Juniors e toma 2-0 no primeiro tempo, e, será, um time experiente que sabe catimbar. Dificilmente o Atlético vai conseguir. Pode conseguir, mas julgando desse jeito, eu tô falando isso, julgando desse jeito que o Atlético tá, vai ter uma hora que ele não vai conseguir virar. E agora é jogo decisivo em cima a tal da concentração que o Cuca cobra tanto, né? No início de primeiro tempo e início de segundo tempo. Agora, eu acho que naquele jogo do Mineirão, e eu disse aqui no programa, quem acompanha sabe disso, é o seguinte, que o Atlético ia sofrer menos com a torcida adversária do que se esperava. Porque a torcida do Cruzeiro era importante pro Cruzeiro, mas que não interferiria no que o Atlético ia fazer, e foi prova disso no segundo tempo, porque se houvesse uma interferência direta da torcida em cima do Atlético, dessa frieza que o Cássio se referiu, que é o fato de não depender nem da torcida adversária quando ele está fora de casa, ou seja, não influencia. Né? O fato da torcida adversária ficar no pé... Diante de situações adversas, ele tem o controle. Ele tem o controle. Isso é um amadurecimento de time. Vamos direto para a Toca 2.
Repórter Gisele Ramos, a competente Gisele Ramos, teve manhã de treinos hoje na Toca e ela informa. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Everton Guimarães, boa tarde, Dimara, boa tarde, Cadu, boa tarde, Felipe, boa tarde para você de casa. Dia bonito aqui na Toca da Raposa 2, clima bem tranquilo, preparação forte. O Cruzeiro fez agora pela manhã o último treino antes da partida contra o Atlético Paranaense. O tradicional rachão, bem descontraído, e depois 10 minutinhos de treinamento com bola parada, que é a grande aposta, a grande arma do Cruzeiro para vencer o adversário. O Borges e o Dagoberto não participaram do treino agora pela manhã. Eles foram poupados. Eles sentem um cansaço, mas não são dúvida para o jogo. Sem contusões e também sem lesões entre os titulares, o técnico Marcelo Oliveira deve sim repetir o time que goleou o Goiás. Será com Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio, Leandro Guerreiro, Nilton, Everton Ribeiro e Diego Souza, e lá no ataque, Borges e Dagoberto. Esse é o time que viaja logo mais às 6h30 da noite lá para Curitiba e que amanhã às 3 horas da tarde faz a sua segunda partida pelo Campeonato Brasileiro. Partida que será num estádio que está dando o que falar, uma tal de Vila Olímpia Boqueirão. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e também com a participação ao vivo do meia Everton Ribeiro. Everton. Obrigado, Gisele. Daqui a pouco, então, a gente volta ao vivo da Toca da Raposa 2 e o coqueiro balança, né? E o coqueiro balança. E, de repente, alguém foi lá e segurou o coqueiro. E ele não atrapalhou mais. Participação especial do coqueiro. Ô, Dimara, o time já está na boca do torcedor. Isso é bom. Isso é bom e dá um contexto de jogo para essa equipe, o que não quer dizer que tem que haver esse radicalismo de não mexer nunca, né? Claro. Acho que o Cruzeiro ainda está enfrentando situações de acerto de equipe. Então, uma coisa é o torcedor ter esse time definido, que nas últimas 2 temporadas não aconteceu, e era muito ruim, você não sabia nunca quem ia jogar, ainda mais com o Celso Roth, né? Havia quem será a surpresa do Celso Roth em cada partida. Então, dessa vez está na boca, mas não quer dizer que tenha que haver um radicalismo de não mexer, principalmente na situação de quem vai falar com a gente daqui a pouco, que é o Everton Ribeiro, que acho que não vem bem nesses últimos jogos. Cadu, pois não, Felipe? Não, eu ia falar que o Celso Roth, a gente tinha que adivinhar quantos volantes, né? Serão menos de 6 ou mais de 6 na escalação. Né? Se tivesse todos esses de agora, hein? Era um time inteiro de volante. E aí é impossível não dar o exemplo, né? O Atlético insistiu com o Marcos Rocha na lateral direita. Muitas críticas, o Marcos Rocha vem mostrando a cada jogo que é o lateral da direita. Muito embora muita gente ainda acredite que possa pintar um lateral, daqui a pouco a gente fala disso. O Cruzeiro, se insistir com o Egídio, você acha que o Egídio pode resolver o problema da lateral esquerda? Tem bola para isso? Ele, na verdade, tem oscilado. O Everton também não tinha convencido totalmente na posição, apesar de ter ido bem na reta final do Brasileiro do ano passado. Esse ano também oscilou, então acho que nesse momento continuar com o Egídio não é um erro, não, é um acerto. Ele errou gravemente no Clássico, mas no primeiro jogo o Everton também comprometeu em um lance que gerou o gol para o Galo. Na última partida o Egídio melhorou um pouco, então acho que vale a continuidade não só dele, mas dessa equipe que ele vai escalar amanhã contra o Atlético Paranaense. Acho um acerto do Marcelo Oliveira. Que inclusive, Felipe, mantém Everton Ribeiro e Diego Souza. Pro seu desespero, né? Não, mas eu acho que por enquanto até você acha que tem que manter. Não, eu tô errado. Eu acho que não, Bom, ele pode achar. Na verdade, o Marcelo Oliveira, ele vai descobrir uma maneira de que os dois joguem juntos. Eu não acho que ele vai abrir mão de um dos dois, não. Até porque ele abriria mão de qualidade, né? Mas pelo menos por enquanto, um meio que atrapalha o outro. Mas que o Marcelo Oliveira tem competência para achar o posicionamento. Até aquele dia a gente conversou sobre isso, eu acho que é até um ponto a ser observado, digamos assim. Mas eu ainda não tiraria um dos dois, eu ainda manteria a equipe, os dois têm qualidade e o Cruzeiro tem opção para mudar o jogo nesse setor durante a partida. Tem o Elber, que entra bem muitas vezes, até não foi tão feliz assim no último jogo, mas é um cara que sabe entrar bem. E o Luca, principalmente, né, que já entrou 2 vezes e está caindo no gol. Dependendo do jogo, ele poderia usar o Luca, por exemplo, e botar o Diego Souza mais recuado como um segundo volante. Que eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. O que você acha que vai acontecer? Eu acho. A entrada, o Luca vai assumir a condição de titular dessa equipe. Você acha isso? Aí isso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, dependendo do jogo. Não tô falando não, ele está dizendo de alternativa. Eu acho que ele vai ser o titular e acho que são alternativas táticas. Tanto de colocar o Diego Souza um pouco mais à frente, quanto de puxar um pouco mais. Se você botar um volante mais pegador, que o Cruzeiro ainda não tem, mas que pode vir a ter,
Você põe o Diego Souza como segundo volante, o Everton Ribeiro armando e o Lucas de... Ele não é bem segundo volante que ele está dizendo, é um cara que sai mais pro jogo. É porque, na verdade, gente, hoje ninguém guarda posição, não tem muito essa história, mas na função. Né? Mas isso que o Felipe falou, sinceramente, Felipe, acho que não vai acontecer, porque esse é mexer demais no esquema da equipe. Você que gosta do futebol internacional, que dia que você achou que o Schweinsteiger ia jogar de segundo volante? Não, sim, ele joga muito. O Diego Souza é muito... Por que não? O Diego Souza é um cara que... Não, mas aí... Começou por ali, inclusive. Ele já jogou de segundo volante, o exemplo é bom mesmo, o Schweinsteiger é craque, é um cara que tem habilidade para ser melhor do que qualquer meia e joga de volante. Acontece, Juninho Pernambucano, por exemplo, também já jogou de meia e de volante. Já fez essa função. É comum. Agora, no caso do Diego Souza, eu acho que não vai acontecer muito, até pelo esquema do Cruzeiro, precisar de 2 volantes mais marcadores mesmo, porque depois tem a história dos 3 meias, tem o Dagoberto, tem o Everton Ribeiro e o próprio Diego Souza, e nesse caso entraria o Lucas, que também é um homem ofensivo. É uma ideia legal, assim, quem sabe, mas agora, acho que pro Campeonato Brasileiro, jogos difíceis, não vai rolar. O que chama a atenção também é que o Lucas estreou, fez 2 jogos e ninguém fala mais em Ricardo Goulart. Curioso isso. Daqui a pouco a gente fala mais do Cruzeiro. Simbora com esse cheque aqui. Pessoal, olha o tamanho desse cheque aqui. Tava no bolso do Felipe Junqueira, hein? R$25 mil. Presta atenção, maior que eu esse cheque aqui. Você quer saber como é que pode fazer para ganhar esse cheque? A promoção Chevrolet Brasil, através do Consórcio Nacional Chevrolet, para você que tem mais de 18 anos. Comprando o consórcio agora, você concorre a esse checão aqui, ó. Até o final do seu plano, você vai concorrer a esse checão toda semana. R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Ligue agora, 3003-4443, 3003-4443. É mole, hein? E você deve estar achando que é caro para participar? Não, não é caro não. Para você ter uma ideia, nada disso. Temos planos a partir de R$10 por dia para você conquistar o seu sonho, o sonho do seu carro, mas tem que comprar agora. 3003-4443. Temos planos para autônomos, pessoas que ganham até um salário mínimo. É isso mesmo, você que ganha um salário mínimo, quer ter um carro? A Chevrolet Brasil tem um plano que cabe no seu orçamento. Ligue agora que vamos ajudar você a conquistar, a realizar o seu sonho. 3003-4443, 3003-4443 e não se esqueça, ainda concorre a R$25 mil para você gastar da maneira que quiser. Agarre essa oportunidade, mas ligue agora, 3003-4443. Visite o estande do consórcio Chevrolet Brasil, dos shoppings Del Rey e Estação BH. Não dê bola fora, hein? Seu Chevrolet por apenas R$10 por dia, só na Brasil, 3003-4443, 3003-4443. A gente sai para um breve intervalo, um minutinho só. E a gente já volta para a sequência dos donos da bola. Até já.